Os fatores que influenciam na cronificação da dor, eles são dos mais diversos, então eu vou listar 5. Um deles é o sono. Um sono ruim ou de péssima qualidade, ele tende a gerar uma dor crônica. Lesão maltratada, então se teve alguma lesão, não tratou, aquela dor persistiu, fica crônica. Fatores emocionais em si, se você está muito ansioso, muito depressivo no momento de uma lesão aguda que ela iniciou, se ela persiste, tende a cronificar. Funções repetitivas ou posturas muito ruins da mesma posição tendem a ser fatores de estresse porque fica causando, cutucando ali aquela região, gerando muita repetição de nocicepção, que é o que causa dor, gerando cronificação. E tem os fatores do tipo catastrofização, que eu nunca consigo falar essa palavra, que é muito difícil. Então, aquela pessoa que faz uma tempestade no copo d'água, então ela enxerga aquela dor de uma forma como se fosse o fim da vida dela, isso sendo bem realista, e aquilo ali tende a virar um fator que vai gerar cronificação de dor. Existe o placebo, existe o nocebo. O placebo é aquilo que você recebe uma informação e aquilo ali vai te melhorar e aí você melhora mesmo sendo algo que não foi um tratamento em específico. Tipo tomar uma pílula de aspirina, mas na verdade é de açúcar, e alguém te fala que melhora a dor de cabeça e melhora a dor de cabeça. Só que existe o nocebo. O nocebo é muito utilizado pensando em vendas na área da saúde, que é o que eu chamo de tacar o terror. Então, por exemplo, se alguém pega um exame teu, aí vê lá que você tem artrose, porque qualquer pessoa acima de 30 anos tem artrose, e aí fala que aquilo te causa dor, que você está lascado, e se você não tratar vai piorar. Esse é um belo do nocebo porque você tem aquela imagem na tua frente, e aí aquilo ali, só de você pensar que você tem uma lesão na tua coluna, vai gerar cinesofobia, vai gerar catastrofização e vai gerar nocebo, ou seja, você vai ter mais dor de uma coisa que na verdade nem causa dor, porque o teu cérebro entende como aquilo como agressivo, gerando dor. Então, presta atenção quando alguém te taca o terror em algum exame, alguma coisa do gênero, que é bem relevante esse tipo de informação. A dor de cabeça que precisa chamar atenção no que diz respeito a risco é aquela que o paciente descreve que é uma dor que nunca teve na vida em termos de intensidade. É realmente uma dor muito intensa e que muitas vezes vem acompanhado de outros sintomas, que podem ser vômito, tontura, visão dupla, confusão mental. E às vezes nem todos esses sintomas vêm em conjunto. Também é importante se atentar que muitas vezes essa dor vem acompanhada de dor na região cervical. Portanto, aqui a gente sempre faz uma triagem dos pacientes com dor de cabeça para entender quando esse sintoma realmente representa risco ou não. Se ela realmente representa risco, a gente tem que ter em mente que um dos principais motivos é a questão vascular associada aos vasos que saem da região do pescoço e vão para a cabeça, especialmente. Portanto, esse paciente deve ser encaminhado urgentemente. Importante a gente priorizar a saúde em muitos momentos para que a gente possa dar prioridade a outras coisas. A gente tem inúmeros pacientes que nos procuram com problemas em várias áreas da vida, seja no trabalho, ou seja em casa, ou para executar determinadas atividades que a pessoa gosta, como alguma prática de exercício, ou mesmo para poder viajar com a sua família. E no momento em que a saúde não é colocada como prioridade, essas outras coisas acabam sendo extremamente impactadas, porque a gente não vai conseguir ter saúde suficiente para realizar aquilo que a gente gosta. Os fatores que podem levar a uma cronificação das dores de cabeça, assim como toda dor crônica, a gente sempre vai falar em sono, em sedentarismo, especialmente esses fatores, mas também entender que nas dores de cabeça o uso excessivo de medicação, e isso muitas vezes vem de um diagnóstico mal feito ou uma pessoa que não procurou ajuda adequada, é também um fator que pode levar à cronificação. Portanto, se isso acontece com você, se você vem sofrendo de dor de cabeça, não deixe de buscar um diagnóstico preciso e entender que em quiropraxia nós também podemos oferecer ferramentas de tratamento de maneira integrada a outros profissionais, que é inclusive o que nós fazemos aqui na clínica, nós trabalhamos de forma integrada. Portanto, se você entende que isso pode te ajudar, nos procure. Bom, as orientações que eu dou em consultório aqui para os pacientes, em geral, são coisas da área da saúde como um todo, não é exclusivo de quiropraxia. Obviamente existem orientações específicas para o caso de cada um. Mas em geral a gente vai falar de sono bom, de atividade física, etc. Então, se o paciente não muda muito, ou não é que não segue, ele não é obrigado a fazer nada do que eu mando, mas a gente dá orientação baseado em algo, né? Então, por exemplo, quando eu peço para o paciente iniciar uma atividade física,
a propensão de ter um bom resultado no tratamento é muito maior. E aí, tipo, eu mostro com artigos, eu falo para o paciente, ó, baseado nisso, então conversando sobre esse tema. Então já aconteceu nesse tempo que eu venho atendendo, o paciente fala, não, cara, venho menos aqui porque eu agora comecei a fazer atividade física, eu tenho menos dor. Eu falo, jura? Diga-me mais sobre isso. Porque a atividade física, ela basicamente segura o tratamento, vamos dizer assim. Se a pessoa ela tem um estilo de vida um pouquinho mais saudável que seja, e não precisa ser tipo um Ironman da vida, você pode simplesmente treinar só um pouquinho além do que nada, que é basicamente o dobro do que fazer nada, você já vai ter algum tipo de benefício, porque a atividade física ela não é uma questão só de dor, é uma questão de disposição, de cognição, de saúde como um todo. Então, as recomendações básicas que eu mando para o paciente, que é dormir bem, se alimentar bem, treinar, qualquer profissional da área de saúde fala esse tipo de coisa, são o mínimo para uma pessoa ter algum tipo de resultado no tratamento. Então, a gente segue meio que nessa linha, obviamente de uma forma personalizada, porque cada um tem seu estilo de vida, cada um tem sua rotina, então a gente tem que meio que alinhar as expectativas e as possibilidades do que podem ser feitos. Mas é isso que a gente faz aqui na clínica. Hernia discal é algo que nos é perguntado aqui com bastante frequência. As pessoas geralmente vêm achando que tem um sintoma nas costas que pode ser uma hernia de disco ou com medo que possa ser. Portanto, é sempre importante a gente voltar e desmistificar algumas coisas. Para que você tenha uma hernia de disco que realmente seja culpada e causadora do sintoma, é importante que a gente tenha alguns sintomas presentes além da dor nas costas, né? Especialmente porque as hérnias de disco, quando elas realmente são importantes, elas acabam criando fenômenos que envolvem a inervação local, né, porque elas têm esse potencial de ocupar um determinado espaço ao qual também existe essa raiz nervosa que percorre um caminho. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma hérnia lombar, essas raízes vão dar origem a nervos que vão percorrer o membro inferior, a perna. Por isso a gente fala que é uma dor na perna associada à coluna lombar, que pode ter como mecanismo causal a hérnia de disco. Para que a gente chegue a essa conclusão, a gente precisa examinar o paciente, fazer um exame físico, e após isso, existem exames complementares, como a ressonância magnética e outros exames, como a eletroneuromiografia, que vão comprovar se realmente os sintomas do paciente têm associação com aquele problema que pode ser a hérnia de disco. Por isso é importante passar pelo processo diagnóstico antes de a gente fazer a afirmação, simplesmente chutar se uma pessoa tem a hérnia de disco ou não. Bom, o ajuste quiroprático, a manipulação articular, ela tem alguns efeitos neurofisiológicos no corpo humano. Então, na verdade, não entra osso no lugar. A gente não está tirando o osso de uma posição e voltando para outra, porque isso é um movimento muito brusco, a gente não tem nem essa força para tal. Mas o que rola é uma cascata de eventos de neurotransmissão ali que rola entre os nervos que vai gerar principalmente analgesia. Você tem um dos que são pesquisados é a redução do nível de dor, ou seja, o aumento do limiar de dor. E aí isso gera também uma questão de aumento de mobilidade, você tem redução do tônus muscular, ou seja, aquela região fica menos tensa e tudo mais. E aí sempre me perguntam, nossa, mas como você sabe onde você tem que manipular, ou popularmente falando, instalar a pessoa? Existem técnicas de quiropraxia que te indicam onde ajustar e o que ajustar, né? Então eu, por exemplo, eu uso uma técnica chamada SOT, que ela tem indicadores que me indicam, né, onde eu tenho que mexer no paciente. Existe o AK, que também, através de músculos, a gente consegue identificar o que está alterado ou não para poder realizar o ajuste. E existem técnicas de quiropraxia tipo adversificada, que é na palpação. Então ela vai sentir tônus, vai sentir restrição de movimento, etc., para definir o que tem que ser ajustado ou não. Então depende, na verdade, da técnica do quiropraxista, e cada um segue a tua ali, não existe uma certa ou uma melhor, na verdade existe a ferramenta que cada um usa, e é isso que acontece dentro de uma sessão de quiropraxia. Dentro do consultório, às vezes existem as red flags ou contraindicações absolutas de atendimento. Então, desses dias aconteceu uma delas que é uma suspeita de AVC. Então, a paciente me mandou um vídeo falando que não estava, já é paciente minha, né? Não estava conseguindo levantar o dedão do pé. Até então, pode ser um caso de hernia de disco, alguma coisa do gênero, que pro caso dela fazia sentido. Só que eu fiz outras perguntas, tipo tontura, formigamento, deixar de sentir, coisas do lado direito inteiro, em específico, que era o lado do pé dela. E ela estava sentindo exatamente isso. Então, e ela queria vir no consultório para avaliar, eu falei, não, vai para o pronto-socorro agora. Então, esses tipos de sintomas são indicativos de encaminhar para o pronto-socorro. Por exemplo, pressão elevadíssima com dor de cabeça, ou também traumas. A pessoa, sei lá, caiu na rua agora e veio aqui achando que eu vou arrumar alguma coisa, encaminhar, fazer um raio-x para ver se não tem uma fratura. Então,
são coisas que aparentemente são bobas, mas são realmente muito perigosas e não podem ser atendidas naquele momento. Então, por isso que o profissional tem que ser graduado e saber o que está fazendo. O equilíbrio é algo que a gente testa em muitos pacientes porque ele nos dá um dado importante de como o paciente percebe o espaço, como é a própria percepção desse paciente. E um teste que a gente utiliza, muito simples e muito rápido para a gente pegar uma informação inicial em relação a isso, é o teste de Homburg, que vocês vão ver no vídeo a seguir. Uma das abordagens que eu tenho aqui com o paciente é de encorajamento, ou seja, de ensinar e mostrar para ele que, na verdade, ele mais do que deve se mexer. Porque, normalmente, quando você vai em algum profissional que não está atualizado em dor, ele vai pedir para você ficar quieto, para não se mexer, para descansar. Isso serve para dores agudas em específico, quando tem uma lesão tecidual, sei lá, você rompeu o músculo, rompeu um ligamento, alguma coisa do gênero, sim, realmente tem que ficar quieta para cicatrizar, uma fratura, por exemplo. Agora, tratando de dor crônica, a lesão já não é tão relevante. Existe a lesão, a gente tem que saber qual foi a lesão, a gente tem que avaliar essa lesão, porém ela já não é ativa, vamos dizer assim, não é ela que causa a dor ali no momento. E isso gera muito receio nas pessoas, as pessoas tendem a ter medo de se movimentar errado, de que vai machucar e etc. Então essa crença e esse temor que a pessoa tem perante ao movimento, ele é muito ruim para a dor, né? Na verdade, ele gera mais dor para o paciente, porque é um cérebro mais hiperativo ali, mais hiperalerta em relação ao movimento, então sempre vai estar tudo muito rígido, muito tensionado, porque a pessoa faz com medo. Então é muito importante a gente trabalhar junto com a pessoa, ou seja, expondo ela ao movimento de forma gradativa, gerando confiança e também explicar que está tudo bem. Obviamente que isso é todo um trabalho, não é de uma consulta para outra que a pessoa entende, mas ela tem que se expor e entender que está tudo bem, se movimentar e, na verdade, movimentar é o que vai tratar. E uma coisa que eu explico muito para o paciente, que, por exemplo, às vezes ele trava porque ele foi pegar, sei lá, uma toalha no chão, uma criança no chão, coisas do gênero. Ou seja, foi abaixar para pegar. Então, na verdade, quando a gente treina musculação, crossfit, treino funcional, pilates, não interessa o que, mas um treino de resistência, ele meio que prepara o teu corpo para essas situações. Porque se você for pensar, tipo, não flexiona a coluna para não pegar as coisas no chão, você não vai fazer mais nada da vida. Porque tudo a gente acaba baixando, tudo a gente precisa gerar movimento. Então, na verdade, o treino, além por uma questão de saúde, etc., é para preparar o teu corpo para a vida, né, como um todo. Então, quando a gente fala, não, quando for abaixar, dobra o joelho e tudo mais, cara, a vida não é assim. Se você for pensar a tua vida inteira, a gente pega as coisas no chão e tudo mais, só que você tem músculo para tal. Se você vai ficando sedentário, fica sentado o dia inteiro, o teu corpo fica mal adaptado às funções normais da vida, quando você faz uma atividade que é demais ali, entre aspas, para o teu corpo, pode vir a gerar esses espasmos ou esse tal mau jeito. Então, na verdade, a gente treina para se tolerar, né, para ter um corpo sano para fazer as atividades normais do teu dia a dia. Então, é muito comum os pacientes trabalhem com coisas triviais do dia a dia. Então, por isso que a gente precisa treinar, para manter o teu corpo saudável, porque a gente não fica mais novo, a gente só envelhece. Então, se você não cuida bem do teu corpo, a conta chega, às vezes, meio rápido, né? Bom, mau jeito que as pessoas popularmente falam, né, normalmente é uma contratura muscular, ou seja, a musculatura ela contrai e alonga para gerar movimento. Em alguns casos, em alguns momentos, ela tranca e fica. Logo, ela perde toda a função e isso gera muita dor. Normalmente são pontos gatilhos, que é o que a gente trata bastante aqui na clínica, e o ponto gatilho ele é uma área hipersensível da musculatura, gerando até dores que espalham e tudo mais. Então, a grande maioria dos casos em si são contraturas. Ou seja, pelo congresso, lá nas últimas pesquisas que eu vi, 85% das dores musculoesqueléticas, ou seja, dores musculares e articulares, elas são de origem de pontos gatilhos. Então, um bom profissional que sabe avaliar muito bem isso consegue ter um ótimo resultado nesse tipo de tratamento. Então, mau jeito normalmente não é lesão, não é nada tipo muito severo do ponto de vista clínico, porém pode ser muito incômodo, que te atrapalha ali no teu dia a dia e precisa sim ser tratado. E muitos pacientes perguntam se a quiropraxia trata uma hernia de disco. E isso depende muito do grau em que está aquela hernia de disco, é por isso que é importante a gente avaliar. A gente vê, sim, muitos pacientes com hernia de disco junto a outros profissionais, sempre pensando que no momento em que a gente tem uma compressão de uma determinada raiz nervosa por uma hérnia, a gente precisa abrir espaço naquela região. Então esse é um ponto importante do tratamento. Obviamente existe uma dor associada nessa região que muitas vezes não vem só daquela área, só daquela hérnia, só daquela estrutura, mas sim de áreas adjacentes. Então a gente vai dar atenção a essas áreas adjacentes e reduzir o impacto que essas outras estruturas criam em relação à percepção de dor no paciente.
E, além disso, obviamente, a gente vai trabalhar junto a outros profissionais para que esse paciente minimize os potenciais riscos de cronificação a esse problema. Sempre entendendo que não é algo rápido de se tratar. É um processo natural do corpo, na grande maioria das vezes o corpo consegue dar conta desse problema, então a literatura vai falar aí de 1 ano a 18 meses, em torno de 1 ano a 18 meses, para que haja uma remissão do problema, e os tratamentos servem para que a gente minimize o impacto dos sintomas ao longo desse período e possa acelerar esse processo o máximo possível. Bom, vamos lá. Se você foi diagnosticado com hernia de disco e aí virem e falam pra você que você não pode mais correr, você não pode mais carregar peso e tudo mais, então mais da metade da população não pode fazer mais nada. E aí, com as pesquisas e com o desenvolvimento da parte clínica, é um belo do mito. Na verdade, quase todo mundo tem hernia de disco ou alguma alteração discal, e isso não significa que você não pode fazer mais nada. O corpo humano é muito mais forte do que um disco ali lesionado, né? Então, na verdade, fazer estímulos de impacto ou carregar peso, na verdade, mais auxiliam numa recuperação de um disco, ou seja, facilitam o teu disco a ser mais sano, do que você ficar sedentário e parado e hipervigilante, principalmente hipervigilante. Tem gente que tem um diagnóstico e aí acha que não pode mais fazer nada com a coluna. Essa hipervigilância, esse medo que se aplica ao caso da pessoa, gera muito mais problemas e dor na pessoa do que simplesmente a própria lesão discal. Então, a dica que eu dou para o paciente foi: relaxa, tá tudo certo, você não vai quebrar, você não vai ficar sem andar porque você tem uma hernia discal, porque o teu corpo ele é muito mais sábio, ele consegue lidar muito bem com essas questões. E já tem uma série de pesquisas mostrando que, cara, caminhada, corrida, na verdade, ajuda a tratar a hernia de disco, ou seja, ter uma melhora dos sintomas ali de dor. Então, relaxa, dá para viver muito bem com isso daí. O que acontece quando alguém chega aqui e fala que travou a coluna? Um travamento, gente, ele pode vir de várias estruturas, né? Desde um problema no que a gente chama da faceta articular, que são essas articulações da coluna vertebral, aquelas que dão possibilidade de movimento à nossa coluna, são aquelas que também contêm estruturas articulares que muitas vezes podem perder a sua capacidade de movimento, desenvolver um processo inflamatório local e isso criar um excesso de proteção do corpo, no qual a musculatura muitas vezes entra num aumento de tensão local, tudo isso numa tentativa de proteger aquela região, mas muitas vezes acaba criando essa sensação de travamento, no qual a pessoa não consegue executar um movimento, ou no qual o movimento passa a ser percebido como algo dolorido também. E a gente tem muito sucesso em grande parte desses casos, especialmente para tirar as pessoas da crise, mas também para ajudar com que elas retomem a sua vida e as atividades do seu dia a dia, as quais elas gostam, e futuramente impedir que outras crises venham a acontecer nessa magnitude. Bom, e a hernia de disco ela é causada por alguns fatores. Pode ser traumas, né, quedas, acidentes, etc. Tem fatores hereditários, né? Então, tem a genética do negócio, né, que seu pai teve, você provavelmente vai ter, então quase todo mundo tem. E aí elas tendem a surgir quando mais novos. E fatores de degeneração, ou seja, o próprio envelhecimento é uma causa de uma hernia de disco. E o tratamento para isso depende do que está acontecendo, né? Existem hérnias que são muito agressivas e precisam ser removidas cirurgicamente, tem hérnias que já são não tão agressivas. Normalmente o tratamento ele é não invasivo, né? Ou seja, você não precisa operar. Então a quiropraxia entra nesse tratamento, porque sim, você pode ter os sintomas que eu comentei e ser tratado com quiropraxia. Tudo depende da severidade. Quando eu vejo um paciente que está com perda de força e perda de sensibilidade, eu primeiro encaminho para o médico, aliviou ali, aí a gente faz o tratamento na sequência. Tudo depende de como tá. Porque, um exemplo, sei lá, uma paciente chegou aqui de cadeira de rodas, não consegue nem ficar em pé. Aí eu mando para o hospital, porque pode ser um caso cirúrgico urgente. Então, depende. Mas o tratamento tende a ser conservador, né? Ou seja, sem você fazer cirurgia. Fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, medicação são os tratamentos que têm hoje em dia mais evidência e, obviamente, exercício físico para tratamento de hernia de disco é um gold standard de tratamento. O cérebro também pode aprender a sentir mais dor. Esse é o processo de dor crônica, na verdade, né? A neuroplasticidade ela pode ir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Ou seja, a gente automatiza uma função, seja, por exemplo, praticar um esporte novo. Quando a gente vai a primeira vez, é algo estranho, algo que não é automático,
até que a gente repete várias vezes e aquilo começa a ficar automático. Da mesma forma, o cérebro aprende também coisas que não são boas. Então, quer dizer, neuroplasticidade pode ir para os dois lados, e isso pode dizer respeito muitas vezes à dor. O paciente que experimenta a dor frequentemente faz com que o cérebro se acostume e aprenda aquele mecanismo de maneira muito mais eficaz e acabe consolidando esse processo, levando a uma cronificação da dor. Portanto, por isso é tão importante que na primeira identificação de um evento doloroso, a gente consiga tratar o mais rápido possível para não deixar que o cérebro se acostume com esse processo. Bom, para ser um quiropraxista, você precisa fazer uma faculdade de quiropraxia, ou seja, um bacharelado em quiropraxia. Eu fiz na Embi Morumbi aqui em São Paulo, que na época era um curso de 4 anos e meio. Então, a Organização Mundial de Saúde ela exige, se eu não me engano, 4.000 e poucas horas para formar um quiropraxista, né? Então, me perguntam muito isso, uma especialização de físio, um cursinho, etc. E não. Então, no Brasil, por várias questões, existem cursinhos de finais de semana, inclusive online, que me dá até desespero de ver. Existem essas pós-graduações em si, mas o correto e o que é mundialmente aceito é uma graduação, então é uma faculdade. Então, no Brasil, a gente tem aqui em São Paulo a Embi Morumbi, no Rio de Janeiro a gente tem a Unigama, em Chapecó tem a URCEF, e no Rio Grande do Sul tem a Fevale, e a gente tem lá em Manaus a FAMetro. Então, já tem algumas faculdades no Brasil, sendo o maior país da América Latina com faculdades, acho que inclusive na América Central, América Latina como um todo, e formando atualmente não sei quantas pessoas por ano, mas já somos mais de 4.000 quiropraxistas no Brasil, e alguma parte deles está dentro da Associação Brasileira de Quiro, que ela meio que chancela essas graduações, então a gente só aceita quem fez a graduação em quiropraxia. Então os cursos que são organizados e tudo mais, porque existem cursos pós, né, a graduação de quiropraxia, a gente chancela quem fez a faculdade, por essas questões do Brasil que tem cursos de final de semana em si. Então, quando você procura um profissional, vê a graduação dele, né? Porque coluna é uma coisa um pouco séria e sim, pode ter problemas se feita por uma pessoa que não está capacitada para tal. Já houve problemas aqui no Brasil por pessoas que não são capacitadas e então é um pouquinho perigoso. Os fatores que podem levar a uma cronificação das dores de cabeça, assim como toda dor crônica, a gente sempre vai falar em sono, em sedentarismo, especialmente esses fatores, mas também entender que nas dores de cabeça o uso excessivo de medicação, e isso muitas vezes vem de um diagnóstico mal feito ou uma pessoa que não procurou ajuda adequada, é também um fator que pode levar à cronificação. Portanto, se isso acontece com você, se você vem sofrendo de dor de cabeça, não deixe de buscar um diagnóstico preciso e entender que em quiropraxia nós também podemos oferecer ferramentas de tratamento de maneira integrada a outros profissionais, que é inclusive o que nós fazemos aqui na clínica, nós trabalhamos de forma integrada. Portanto, se você entende que isso pode te ajudar, nos procure. Bom, a cinesiofobia ele é um dos principais fatores que geram cronificação de dor e é importante você saber identificar quando você tem cinesiofobia. Então, por exemplo, você travou a coluna e você fica com receio de realizar aquele movimento em específico, porque você acha que vai quebrar, então é muito associado à catastrofização. E então, quando você percebe que você não está fazendo um movimento por conta da dor, é muito importante procurar ajuda, principalmente para o profissional te orientar e entender que aquilo ali dificilmente vai te causar uma dor muito severa de você não conseguir se mexer, não conseguir realizar mais as suas atividades. Normalmente, tanto as dores agudas quanto as crônicas, em geral, elas não são ao ponto de você não se permitir se mexer, a não ser que você fraturou, sei lá, você caiu de uma escada, por exemplo, e fraturou a perna, realmente você não vai conseguir andar porque está fraturado. Agora, lesões mais comuns do dia a dia que a gente vê no consultório de quiropraxia, normalmente a pessoa pode se mexer, mas na verdade ela tem tanto medo que ela não se mexe. E esse fator é muito prejudicial para o paciente. Então, uma das primeiras coisas que eu faço com o paciente, principalmente de dor crônica, é tirar este medo da cinesiofobia, né? Então, a cinesiofobia é medo de movimento. Então, quebrar isso é um dos principais fatores para quebrar um ciclo de dor, né? Que começa com um dos lados do ciclo de dor é a cinesiofobia, que gera ansiedade, etc. E aí a perda de atividade física gerando sedentarismo, que também gera um fator de perpetuação de dor. Então não tenha medo de se mexer, porque se mexer é o principal tratamento para dor crônica. Obviamente com orientação. Então, se aquele movimento está gerando dor, você tem que fazer de uma outra forma ou mexer em uma outra região para aliviar, ao ponto de dessensibilizar aquela região e você ficar mais tranquilo.
Então, preste atenção, se você está com dor e está evitando se mexer porque acha que vai piorar, procure ajuda, porque isso é um fator muito relevante no caso.